Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Vocês me perdoem hoje, eu peguei alguma coisa aí, não sei se é uma gripe, uma tosse. A minha voz morreu. Estou tomando mel, cortisona, estou tentando aí, mas minha voz vai estar meio rachada hoje aí. E eu quero ler com vocês Evangelho de Lucas, capítulo 15. Vou ler do versículo 1 até o versículo 7. O texto diz assim: cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar os fariseus e mestres da lei. O criticavam dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então Jesus lhe contou essas parábolas. Se um homem estiver com 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? E quando a encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e a levará para casa. Quando chegar, reunirá os amigos e vizinhos e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de se arrepender. Palavra de Deus. Feche seus olhos. Senhor, fala conosco. Fala conosco, Pai. Eu não vou me mexer até o Senhor vir a esse lugar e falar aos nossos corações. Eu preciso de Ti, ó Pai. O Senhor conhece o coração das pessoas que estão aqui. O que nós temos para oferecer? Senão a Tua presença e a Tua palavra. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom. Será que você pode cantar? Oh, impressionante. Só Ele te encontra nessa noite. Não posso comprar, nem mesmo assim. Oh, impressionante. Oh Deus, manifesta o Teu amor nessa noite, ó Pai. Manifesta a Tua graça e a Tua misericórdia aos Teus filhos que estão aqui. Inimigo eu fui, mas Teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom.
Será que você pode cantar o mais alto que você puder nessa noite, por gentileza? Oh, impressionante, infinito. Oh, que deixa. Só pra me encontrar, não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se é. Oh, impressionante. De Deus. Aqui no capítulo 15 do livro de Lucas, é relatado a conhecida parábola dos perdidos. Nos últimos 100 anos, as pessoas dividindo os capítulos e os versículos, eles dividiram essa única parábola em 3. E ficou conhecido como a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Mas era uma parábola só, que Jesus conta em resposta a fariseus que estavam incomodados com o fato de Jesus se relacionar com publicanos e aqueles que eles consideravam pecadores, pessoas que não tinham a condição de exercer a religiosidade no nível que a religião farisaica tinha determinado. E nós vamos vendo aqui nessas 3 partes dessa parábola dos perdidos, a ação do Filho, do Espírito Santo e do Pai. Na parábola da ovelha perdida nos apresenta um pastor que é Cristo. Na parábola da dracma perdida nos apresenta o Espírito Santo iluminando a sala para que seja encontrada aquela moeda que estava perdida. E na última parábola apresenta o bom Pai, o eterno Deus, primeira pessoa da Trindade, em busca dos seus filhos perdidos. Na primeira parábola, 1% está perdido. Haviam 100 ovelhas, uma se perdeu. Na segunda parábola, isso aumenta. 10% se perdeu. Tinha 10 moedas, uma se foi. E na última parábola, 100% está perdido. Tinha 2 filhos. Um se perdeu fora de casa e o outro se perdeu dentro de casa. E os 2 se perderam porque não entenderam quem era o seu pai. Não entenderam aquilo que eu falei semana passada. Não perceberam exatamente o coração do seu pai e o coração de Cristo Jesus. Hoje cedo eu estava jogando bola. Agora eu voltei a jogar bola, Ricardo. Quer dizer, eu vou lá no campo, né? E nós temos, nesses últimos tempos aqui, nós ganhamos um presente, que é o Arex. O Arex é uma benção, é gente boa demais, sempre prestativo, já está servindo aqui, está servindo lá, sempre dando risada. E o bicho corre, mano, joga bola. E nós fomos lá brincar de bola hoje cedo. E eu estava ali brincando, o Bruno tocou a bola para mim, eu estava de cabeça de área hoje. E ele tocou a bola para mim, e o Alex pensou, esse barrigudo eu vou pegar a bola dele facinho. O bicho veio lotado, ele veio a 1000 por hora, porque ele tinha certeza absoluta que o gordinho aqui ia perder a bola para ele e ia fazer o gol. Mas nós temos nossas macetes, né, Rafael? O Alex veio só e passou correndo. Dizem que está correndo até hoje, ninguém viu. Veio lotado. E eu estou contando essa história primeiro para tirar sarro da cara dele, porque faz parte do meu desejo. Mas o segundo para dizer para você que a maneira como você interpreta o outro altera a maneira como você se relaciona com ele. Poxa, é óbvio, ele pensou, aquele gordinho ali, eu vou chegar antes dele, vou pegar a bola e vou fazer o gol. Mas não sabia que o gordinho tinha suas manhas. E passou reto. O que eu estou tentando dizer para você é que a maneira como você enxerga Deus, a maneira como você enxerga Cristo, interfere na maneira como você se relaciona com Ele. E infelizmente,
nós não enxergamos a Cristo da maneira como nós deveríamos enxergar. A gente fez um exercício ontem aqui com algumas pessoas do Ministério de Louvor, e um grupo tinha que colocar atributos de Deus, quem Deus é, e um outro grupo, referente ao louvor, tinha que falar o que Deus fez, e saíram muitas coisas. No grupo de quem Deus é, Ele é Criador, Ele é Santo, Ele é justo, Ele é poderoso. No grupo do louvor, o que Deus faz, Ele criou o mundo, Ele salvou a humanidade, Ele faz milagres. E saíram diversos adjetivos, mas a coisa mais importante, incrivelmente, não apareceu. Se eu tivesse que pedir para você definir quem Deus é, o que Ele representa para você numa única palavra, o que você espera de Deus na sua mais profunda essência, qual é a sua reação mais natural? Conversando aqui com o Idevart, procurando um termo da psicologia, qual que é o pulsão da vida, aquilo que brota naturalmente de você, e qual é o pulsão da vida que você acha que brota de Deus? Qual é a força motriz que o leva não apenas a agir, mas a reagir em qualquer circunstância, inclusive quando eu e você o ofendemos profundamente? O que brota nele em primeiro lugar? O amor. Essa é a força motriz do coração de Deus. E eu quero convidar você nessa série que eu inicio hoje, a mergulhar de maneira profunda no que brota em primeiro lugar no coração de Deus. Nessa parábola, Jesus nos identifica como ovelhas. Isso é muito importante. Traz um simbolismo muito bom. O pai da Natália cuida de várias ovelhas lá na chácara. Eu fui lá, tive o prazer de conhecer. E a ovelha tem algumas características interessantes. Uma delas é que a ovelha é acolhedora. Você bota uma ovelhinha nova no meio de um rebanho, as outras já vão chegando, já vão se esfregando nela, já vão passando o seu cheiro, já vão acolhendo. O bode não. Bota um bodezinho novo que ele vai acordar no outro dia, se não tiver morto, pelo menos com a perna quebrada. A Bíblia fala que nós somos ovelhas. A ovelha tem uma outra característica: ela ouve a voz do pastor e obedece. Ela está sempre disposta a ouvir e a seguir obedientemente a direção do seu bom pastor. Mas a ovelha não é só elogio. A ovelha é um animal extremamente limitado. A ovelha não tem presa. A ovelha não tem garra. A ovelha não tem nenhum mecanismo de defesa. O bode sai dando cabeçada por aí, ele se vira, mas a ovelha não. A ovelha precisa comer uma comida boa, sem nenhuma interrupção. O bode come até chinelo, se você largar ele para trás. A ovelha precisa ser tosada constantemente, senão ela vira um emaranhado que não consegue nem se locomover. A ovelha é cega. E talvez do seu porte seja o único animal que não tem nenhuma noção de direção. Quando se perde, não tem a mínima condição de encontrar o caminho de volta. A ovelha é um animal extremamente dependente, limitado, e que precisa constantemente do cuidado do seu pastor. Jesus falou que você é ovelha, você não é bode. Você não foi chamado para se virar. Você não foi chamado para se colocar em qualquer lugar. Um bode sobe em cima de um poste, quando você vê, está em cima de um telhado, com as 4 petas. Nós somos chamados para ser direcionado pelo bom pastor. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Eu particularmente estou muito cansado de vir aqui na igreja e refletir sobre aquilo que eu sou ou deveria ser. O livro da Bíblia
é uma carta de amor, cujo ator principal é Jesus Cristo de Nazaré. É impressionante como nós somos sempre tendenciosos a ver a ovelha e não prestar atenção no pastor. A gente vê o cego Bartimeu, mas não vê Jesus. A gente se identifica com Lázaro, mas não vê aquele que ressuscitou a vida. A gente sempre se identifica e fica buscando as coisas das pessoas, mas elas são os coadjuvantes. Nós temos que prestar atenção no ator principal. E o ator principal é Jesus Cristo de Nazaré. E ele é apresentado como pastor. O pastor anda com um cajado que tem 3 partes. Tem o laço, tem o bastão e tem a ponta. Cada uma dessas 3 partes anunciam um dos atributos de Deus. A ponta, ela é usada para juízo, para eliminar os lobos, os devoradores, aqueles que vêm destruir as ovelhas do bom pastor. A ponta representa o juízo de Deus, que está aqui para destruir os impenitentes e aqueles que se opõem à sua palavra. Mas o cajado também possui o bastão, e o bastão serve para exortar. A ovelha está se perdendo, ele vai lá e pum, volta para o caminho. Representa o segundo atributo de Deus, o zelo pela sua santidade. Há um motivo para ele exortar. E a terceira parte, o laço, representa o seu amor, a sua bondade, a parte que resgata, usado para buscar essa ovelha que constantemente se perde e se coloca em situações totalmente deploráveis, para ser resgatada de volta para o caminho. Mas eu pergunto de novo para você, dentre dos 3 atributos falados aqui, qual é a força motriz dos 3? Existe uma doutrina ortodoxa chamada simplicidade de Deus. É difícil de entender pelo nome, mas basicamente diz que Deus é pleno e perfeito em todos os seus atributos. Então ele não é mais isso do que aquilo. Então a sua justiça é plena e perfeita o tempo todo, eternamente. A sua santidade é plena, perfeita o tempo todo, eternamente. O seu amor também. Mas um grande teólogo sistemático chamado Bavinck disse na sua teologia que, na verdade, o amor, mesmo Deus sendo perfeito em todos os seus atributos, o amor é o que move todos os outros atributos de Deus. É por amor que Deus exerce juízo. É por amor que Deus exerce exortação. E é por amor que Ele resgata. Deus exerce o juízo até mesmo com os impenitentes, com amor. Por exemplo, no livro de Ezequiel, capítulo 33, verso 11, ele diz assim: não tenho prazer na morte do justo, do ímpio. Ele exerce o juízo, mas não exerce com prazer. Não é algo que alegra o coração de Deus. Ah lá, mais um bandido morreu, uhul, menos um. Isso talvez alegre o meu coração, talvez alegre o teu, mas o de Deus não. Ele exerce juízo sim, mas não com prazer, porque Deus é amor. E Ele exerce sim a exortação. Ele corrige, e corrige porque ama. Se você não é corrigido, Hebreus diz, então você é bastardo. Mas um bom pai exorta o seu filho, mas ele não exorta com prazer. Não exorta. Lamentações capítulo 3, versículo 33 diz: embora traga tristeza, através da correção, também mostra compaixão, pois não tem prazer em afligir as pessoas, e nem lhes causar tristeza. Deus não tem prazer nenhum em te corrigir. Não traz para Ele satisfação nenhuma te exortar, porque Deus é movido, até mesmo no zelo da sua santidade, pelo amor. No livro de Oséias, Deus convoca o profeta para representar a si em relação ao seu povo. Deus querendo mostrar o seu amor
ao seu povo e como o seu povo estava abandonando, chama o profeta Oséias para se casar com uma prostituta. E ele começa a trazer um ensinamento: olha, assim como Oséias escolheu uma prostituta para se casar, ou seja, alguém que não merecia, eu escolhi você. E o profeta Oséias acolhe essa mulher como sua esposa. E o inevitável acontece. A sua esposa, Gomer, começa a abandonar todo o cuidado e zelo do marido para voltar a se prostituir com outros homens. E Deus fala: está vendo? Assim como essa mulher voltou a se prostituir e abandonou o seu marido, vocês, meu povo, me abandonaram. Eu os atraí com laços de amor, mas vocês me abandonaram. Então chega no capítulo 11 de Oséias, e Deus começa a fazer uma revelação surpreendente. Ele começa ali no versículo 7, falar que o meu povo está decidido a me abandonar. Preste atenção no que eu vou dizer. Eles me chamam de Altíssimo, mas não me honram de verdade. Como eu poderia desistir de você, Israel? Como eu poderia deixá-lo? Ele atrai uma pessoa que não vale nada, acolhe essa pessoa o abandona, e ele fala novamente: mesmo estando decidido a me abandonar, como eu posso deixar você? Então ele vem no versículo 8: o meu coração está dilacerado, mas a minha compaixão transborda. Presta atenção na relação. Vocês decidiram me abandonar, mas como eu poderia deixá-los? O meu coração está dilacerado, e no meio dessa dilaceração do coração de Deus, o que brota de dentro dele? A minha compaixão transborda. Então não enviarei minha ira furiosa, não destruirei Israel, pois sou Deus e não um simples mortal. Essa afirmação que tem assustado tantas pessoas por aí: eu sou Deus, sou o santo que vive entre vocês. O que você esperaria que ele falaria agora? Olha, eu não sou homem não, eu sou Deus, eu sou o santo de Israel. Por isso ele diz: não enviarei, não virei com a minha ira. Até mesmo a santidade de Deus é movida pelo seu amor. Parece tão diferente do que falaram para nós. O pastor está dizendo que Deus não se ira. A ira de Deus é movida pelo amor. O pastor está dizendo que Ele não me exorta. A exortação de Deus é movida pelo amor. Mas o que me encanta é o que está em Jeremias 32:41. Porque enquanto ele não tem prazer na exortação, não tem prazer no juízo, ele fala que ele exercerá a misericórdia com todo o coração e com toda a alma. Quando o assunto é castigar você, corta o coração do Pai. Mas quando o assunto é se compadecer e exercer misericórdia, ele usa até um antropomorfismo aqui: de todo o coração e de toda a minha alma. Dando essa prévia, eu queria convidar vocês a analisar novamente a parábola da ovelha perdida. Vamos olhar atentamente se nós identificamos o coração de Deus, que eu falei aqui, nessa história que você ouviu milhares de vezes. Vou começar lendo novamente pelo versículo 3. Então lhes contou essa parábola: se um homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se perder, o que acham que ele fará? O que acham que ele fará? Eu tenho 100 ovelhas, perdi uma. Uma ovelha cega, burra, perdida. Viu aquele vidinho que o pastor tira a ovelha do buraco? A ovelha dá 3 passos e cai no outro buraco. O que ele vai fazer? Perdi um chinelo lá em Curitiba, chinelo ruim,
Descobri agora, aqui em Bela Vista, que larguei meu chinelo lá. O que eu faria? Tchau. Tchau. Eu sou mais um. Tem tanta gente naquela igreja, sou mais um. Deus tem tantos filhos, o que Ele fará? Bom, não é isso que o texto diz. O texto continua dizendo: não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida. Deus irá fazer a desgastante viagem de busca da única ovelha perdida. Você tem que entender que quando a palavra fala que Deus vem em busca da ovelha, Ele está nos lembrando da doutrina da encarnação. Você sabe qual foi o custoso caminho de Jesus para vir buscar você? Nós cantamos aqui. Ele estava no trono da sua glória, incorpóreo, atemporal. Ele escolheu pagar o preço dessa viagem, de ser encarnado em corpo humano, ter a fralda trocada por uma adolescente, ser amamentado e sustentado, saber mais do que todo mundo aos 12 anos de idade, mas ter que ficar quieto, esperar 30 anos para manifestar o seu ministério. Encarnado, pregou por 3, sendo humilhado, cuspido e maltratado em cada dia da sua vida. Esse foi o preço do caminho que Jesus pagou para buscar você. Será que falta mais alguma coisa? O preço da sua encarnação demonstra para nós a motivação primeva de Cristo por cada uma de suas ovelhas perdidas. Mas o texto não fala que Ele veio fazer isso para dar oportunidade, para ver se a ovelha, não, Ele continua falando assim: buscará a perdida até encontrá-la. Não tem espaço, não tem circunstância que pode impedir Jesus de resgatar as suas ovelhas perdidas. Você é uma ovelha ou é um bode? Porque se você for uma ovelha, Ele virá ao nosso encontro e virá até encontrá-la. E sabe por que Ele faz isso? João capítulo 6, versículo 37 explica muito bem. Diz assim: contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais rejeitarei. Aqueles que o Pai me deu, aquelas ovelhinhas, elas podem estar cegas, elas podem estar perdidas, elas podem não ter valor nenhum, pode ter a sua lã totalmente estragada, dilacerada pelas feridas da vida, mas eu não as rejeitarei. Não rejeitarei porque é um presente do meu Pai. Eu tenho um afeto por essa ovelha, porque foi meu Pai que me deu, não é nem pela ovelha. E Ele continua dizendo: pois eu desci do céu, a encarnação, a busca pela ovelha perdida, para fazer a vontade daquele que me enviou, e não minha própria vontade. E você sabe qual é a vontade daquele que me enviou? Olha como Cristo é a imagem do Deus invisível. Olha qual é a vontade do Pai, que você tem visto de maneira tão distante, tão pesada. Qual é a vontade do Pai? Que eu não perca uma sequer de todas que Ele me deu. Ele quer que eu não perca nenhuma. Então não importa onde essa ovelha perdida se enfiou, eu largarei as 99 e a buscarei até encontrá-la, pois a vontade do meu Pai é que eu não perca nenhuma. E assim eu farei. Mas e quando encontrar? Eu digo que você conhece mais a pessoa pela reação do que pela ação. E quando encontrar?
O que ele vai fazer? Ele dá todo esse trabalho para vir encontrar essa ovelha que pela milésima vez se perdeu. E quando ele encontrar, o que ele vai fazer? Versículo 5 começa: e quando encontrar? Uma vez, irmãos, eu tenho assim uma personalidade talvez difícil, e eu acho que o pulsão da minha vida é um senso de justiça, infelizmente. E eu me irrito muito fácil com coisa errada, eu fico muito chateado, e eu naturalmente exerço juízo espontâneo. Está errado, aquilo me incomoda. E minha irmã, saímos com ela e alguns amigos da igreja depois para comer um lanche no Arnaldos. E meu pai falou que a gente não podia andar de moto, porque o meu pai perdeu a irmã de moto, perdeu outra pessoa de moto. E ele falou: meus filhos não vão andar de moto. Eu não tenho nem a carteira de moto, só tenho de carro. Meu pai não queria que os filhos andassem de moto. E aí acabou o lanche e a minha irmã falou assim: vou embora com o Andrés de moto. O Andrés tinha comprado a moto há 2 semanas e tinha caído 5 vezes. 5! Ou seja, andar de moto é perigoso. Andar de moto com o Andrés é burrice. E ela falou assim: eu vou voltar com o Andrés. Eu falei: Kézia, pelo amor de Deus, o Andrés não sabe dirigir esse negócio. O pai falou que não é para andar. E fomos na frente, e o Andrés veio atrás. E o Andrés é tão ruim que ele deu 2 quarteirão e sozinho teve a competência de cair da moto com a minha irmã. Então nós chegamos na Higienópolis. Cadê? Falei: tô falando. Morreu. Volta correndo, ela está debaixo da moto queimando a panturrilha. O que brotou do meu coração quando eu encontrei aquela ovelhinha burra? Tá vendo? Eu estou falando. Ela debaixo da moto. Eu estou te falando, caramba. Você quer matar o pai do coração? Mas que burrice. Esse cara nem sabe andar. E o pessoal chegou em volta: calma, ela está ferida. Calma o caramba. É burra mesmo, tem que se ferrar. E quando eu terminei aquele vexame, eu olhei para dentro de mim e pensei: o que brota do meu coração? E sabe o que é o problema? Porque quando eu olho para Jesus, eu transfiro nele aquilo que eu sou. Então Deus fala para mim: não anda de moto. Eu sou burro, eu ando de moto. Eu ando de moto, eu caio de moto. O André, se você quer saber, na outra semana morreu. Está morto. Ele caiu 7 vezes em 2 semanas. A última foi fatal. Burrice. O salário da burrice é a morte. Mas quando Deus me encontra jogado debaixo da moto, Ele não faz essa cena ridícula que eu fiz. Mas eu olho para Ele como se Ele fosse fazer isso. Porque o texto diz: quando Ele a encontrar, Ele não vai dar um esporro, irmão. Ele não vai dar uma lição de moral. Ele não vai jogar na tua cara. Ele não vai te deixar debaixo da moto queimando. Ele não vai te xingar. Ele não vai te ofender. Ele não vai falar o que toda esposa gosta de dizer: eu te avisei. Ele a carregará, e olha o termo, alegremente nos ombros, e a levará para casa. Jesus abriu seu coração uma vez. Mateus capítulo 11, falei há 2 semanas atrás. Uma única vez Jesus abriu seu coração. E você tem que lembrar o que Jesus falou sobre ele, não o que os pastores falaram sobre ele. E ele diz assim no versículo 28: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo,
Deixem que eu lhes ensine. Sabe por quê? Porque lá no fundo do meu coração, eu sou manso e humilde de coração. E se você aprender comigo, encontrará descanso para a sua alma. Na única vez que Deus abriu a profundeza do seu coração, Ele colocou manso e humilde. Manso não é covarde, irmão. Manso não é uma pessoa frágil, que hesita na hora de executar. Não. Se você reparar, nesse mesmo capítulo, ele fala no versículo 21, que a aflição espera a Corazim e Betsaida, porque se na cidade de Tiro e Sidom tivesse sido realizados os milagres que realizei, há muito tempo seus habitantes teriam se arrependido. Você vê que ele está aflito, porque eles erraram, mas ele não hesita porque é manso e humilde, porque no versículo 24 ele fala: eu lhes digo que no dia do juízo Sodoma será tratada com menos rigor do que você. Isso aqui não é um covarde, não é um molenga, não é alguém que hesita, mas no mais profundo do seu ser, ele se coloca como manso e humilde. Manso, então, não é um covarde que não tem coragem de enfrentar os outros. Manso é alguém que, tendo coragem e força para exercer juízo, sempre escolhe, primeiramente, exercer misericórdia. No mais profundo do ser de Jesus, se precisar julgar você, Ele julga. Mas se puder ver você se quebrantar e se arrepender para exercer misericórdia, é a preferência do profundo do seu coração. E depois se coloca como humilde. A palavra humilde aqui significa aquele que se coloca de maneira inferior nas circunstâncias da vida. É o oposto do soberbo. Ah, como ele foi humilde. Ele abriu mão da sua glória, do trono da glória, e se colocou na situação mais humilhante de todas, que é servir a mim e a você. E o paralelo da humildade é ser acessível. Quem foi mais acessível do que Jesus? Vinde a mim, todos vocês. Samaritanos, aleijados, cegos, prostitutas, leprosos, rejeitados pela sociedade. Não tem burocracia. Não tem que falar com a secretária, não tem que agendar, Ele é acessível. Você está na beira do caminho e grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, e Ele ouve. Ele é acessível demais. Nós estamos falando de Deus, irmão. Talvez eu não consiga falar ainda com o prefeito, mas com Jesus você fala. Ele é humilde, e Ele abre o seu convite. O convite não é para quem está bem. O convite não é para quem está voando. Não é para quem se considera justo e saudável. Para quem se considera santo. Olha, você não pode ter o favor de Deus, porque você não está vivendo de maneira perfeita. Então vai lá, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou fazer isso, fazer, para merecer. Poxa vida, vocês aprenderam isso, gente. Eu estou aqui 3 anos, será que eu estou falando grego? Me perdoa a minha voz, é 7 quinta-feira para conseguir um favor de Deus. Que maluquice é essa? O convite de Jesus é para os cansados, para os sobrecarregados, para as ovelhas dependentes, para quem não tem força para nada, para quem não consegue nada, para quem está cansado de tentar aparar as arestas da própria vida e nunca conseguiu nada, para quem está sobrecarregado da religião e de circunstâncias e lamentos e desgraças que acontecem na vida e não tem força para dar um passo. É para você que Ele veio.
Ah, não vou na igreja hoje não, eu não estou bem. Então, meu Deus do céu, eu não entendo isso. Eu estou 3 anos aqui, eu não entendo isso. Eu não vou na igreja que eu não estou bem. Meu Deus, eu não vou no hospital porque eu estou doente. Meu Deus, acorda, cidade. O convite é para os cansados. O convite é para quem não aguenta mais, para quem não pode nada, para quem não consegue comer sozinho, para quem não consegue dar um passo depois do outro que preste. O resto é desperdício. Eu parafraseei Danny Ortland, e ele diz assim: o convite é destinado para os decepcionados, para os frustrados, para os cansados, para os desiludidos. O convite é para quem se sente vazio, é para quem a vida cristã é subir numa escada rolante no sentido contrário. Você dá um passo e vai estar no mesmo lugar. É para quem se vê pensando: como eu pude estragar tudo de novo? É para tratar aquela crescente suspeita de que Deus já deve estar perdendo a paciência com você. Eu acho que Deus já desistiu de mim. Não, Ele vai até encontrá-la. É para quem sabe que Deus ama, mas suspeita que Ele esteja terrivelmente decepcionado. Sente que talvez Deus já está guardando até um ressentimento teu, de tanto que você dá mancada. O convite é para quem encontra as outras pessoas sobre o amor de Deus, mas ainda se pergunta se Cristo não guarda um leve ressentimento quanto a si. O convite é para quem se pergunta se já naufragou a própria vida e agora não tem mais volta. O convite é para quem está convencido de que diminuiu permanentemente a sua utilidade para o Senhor. É para quem já perdeu o chão com dores inimagináveis e se pergunta como se pode viver em tantas trevas sem se paralisar. É para quem olha para a vida e a única forma de interpretar os fatos é concluir que Deus é no mínimo econômico. Em outras palavras, esse convite é para cristãos normais. O convite não é para quem ora 8 horas por dia, porque todos os caras que disseram que orava 6 horas por dia desviaram, irmão. Todos que andaram na própria força caíram. O convite é para quem peca, é para quem sofre, é para quem deseja profundamente descobrir quem é e deseja ser transformado de verdade, de dentro para fora, e encontrar descanso para suas almas. Em resumo, é para as ovelhas perdidas, que arrependidas desejam ardentemente serem acolhidas e resgatadas com amor pelo bom pastor. Então o que Ele faz? Quando Ele me encontra na lama do pecado de novo, ou na tristeza do sofrimento, sobrecarregado de medo e desesperança, o que Ele faz? Ou você de novo, desistiu, tenha fé! N.T. Wright falou que Ele não vem como um policial correndo atrás de um bandido. Jesus não vem como um professor raivoso que não suporta mais a tua burrice de não entender que 2 mais 2 é 4. Ele vem com amor, compaixão, misericórdia, do profundo do seu ser, te tomar nos braços com alegria. João 10:11 fala: o bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. Você sabe o que significa tomar nos braços? O pastor pegava a ovelha e botava no ombro. Você sabe quando Jesus tomou você nos braços?
na cruz. Ali ele não foi para o inferno, ele viveu o inferno de pela primeira vez ser afastado do Pai pelo teu pecado. Ele tomou nos braços o pecado de todas as ovelhas. É isso que significa tomar nos braços. Ele recebeu a ira de Deus sobre ele, porque era para vir sobre você. Ele tomou nos braços. O bom pastor deu a vida pelas ovelhas. Ele não estava brincando. Se ele não poupou o próprio filho, ele tomou você nos braços da cruz, para que você não fosse para o inferno, para que você não padecesse. Não é fácil botar nos ombros, não é só falar não, meu filho. Ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E sabe como somos curados? Pelas suas pisaduras. Mas ele não tomou você no braço lamentando. Tomou nos braços alegremente. Olha o amor que ele tem por você. Ele pagou um preço terrível. Hebreus 12:2 diz: mantenhamos o olhar firme em Jesus, porque não dá para olhar para você. O líder e aperfeiçoador de nossa fé, por causa da alegria que esperava. Olha, por causa da alegria que esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Tomou sobre si, já é bonito, mas tomou sobre si com alegria. Ele suportou a cruz. Meu Deus, achei! Isaías 40:11 diz: como pastor, essa tem que botar aí. Como pastor, ele alimentará seu rebanho, levará os cordeirinhos nos braços e os carregará junto ao coração, conduzirá ternamente as ovelhas com a sua cria. Você está entendendo quem que é Jesus? Com alegria toma nos braços, junto ao coração. Então quando Jesus estiver na lama, quando você se enfiar na lama, quando você se vê em frustração, em decepção, em pecado, em dor, o que o diabo quer que você pense é: tenha dignidade. Você diz que é crente e está aí de novo. Toma vergonha na tua cara. Vai orar não, se enfia de vez. Você é um lixo. Não ouça o diabo. Lembre-se quando estiver lá a ovelhinha perdida, que basta você clamar, e ele vai pegar você com alegria. Ajoelhe-se na mesma hora, peça perdão, e abra os seus olhos para contemplar o sorriso do coração de Cristo, recebendo você pela milésima vez, tomando você nos braços. Eu estou usando o Velho Testamento para acabar de vez com a tua perspectiva, que o Deus do Velho não é o Deus do Novo. Isaías no Velho Testamento: conduzirá ternamente as suas ovelhas, ele se alegrará em nos resgatar. Alegrem-se comigo, pois encontrei. Voltou, Mateus voltou. Ai, que alegria. O diabo estava tentando levar ele ontem em desesperança. O diabo estava botando na cabeça dele um monte de minhoca, mas o Mateus voltou. Que bom, o Mateus voltou. Ah, que alegria. Está comigo. Olha o pai de braços abertos recebendo o filho pródigo. Você gastou tudo? Não, ele voltou. Pega um anel para ele, pega uma sandália, pega uma roupa nova. Meu filho estava morto e reviveu. É isso que a Bíblia fala. Ele voltou. Ele não está esperando você sair debaixo da moto para largar a mão de ser um otário. Ele está feliz que você não morreu, e que teve mais uma chancezinha, e está nos seus braços de novo. Ah, que alegria. Ele odeia a doença, mas não odeia o doente, irmão.
Não tem pai no mundo que vê a filha morrendo de uma enfermidade e fica com raiva da filha. Ele odeia a doença. Mas quando ele se livra da doença, ele está feliz que a filha está brincando e fazendo bagunça de novo. Por isso ele diz no 7, para acabar: da mesma forma, grifa isso, da mesma forma, há muito mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende, do que por 99 justos que dizem não precisar de arrependimento. O que se me impede de se arrepender hoje e voltar aos braços do bom pastor? Orgulho? Senso de decência? Só tem uma condição: arrependa-se. Arrependimento é o oposto, é o outro lado da moeda da fé. Enquanto a fé é confiar em Deus, arrependimento é desconfiar de si mesmo. Enquanto a fé é esperar em Deus, o arrependimento é não esperar mais nada de si. A fé é acreditar que Deus vai fazer. O arrependimento é desistir de fazer. Pois já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. A vida que eu vivo pela fé, vivo por aquele que por mim me amou e me buscou no buraco. Desista de você. O pastor está falando para me mergulhar no pecado? Não, eu estou falando que você se esforçando só se enfia mais no pecado. Você está na lama, você está numa areia movediça. Quanto mais se bate, mais cai. Desiste, erga a mão e clame a Ele, e olhe para Ele, e você vai ver o rosto dele se alegrando nessa noite com você. Porque tem muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende hoje, do que por 99 que estão trancados dentro das igrejas, achando que estão por conta própria e não precisam de ninguém. O chamado é para você que estava frustrado e decepcionado. Estava decepcionado porque estava olhando para a pessoa errada. Estava decepcionado porque queria ser como Davi, queria ser como qualquer um, mas olhe para Ele, irmão. Salmos 34:5 diz assim: os que olham para ti ficarão radiantes, no rosto deles não haverá sombra de decepção. Coloque-se de pé. Não é dia de ceia, né? Mas 3 anos ensinando a mesma coisa aqui. Exercite hoje de novo. O pastor manda você ficar em pé e fala: agora olhe para o seu coração. Mas o que eu vou encontrar lá, tio? Buraco, meu. Não. Olhe para Ele agora. Olhe para a maneira como Ele se encarnou e vem em busca de você. Olha a maneira perseverante que Ele veio até te encontrar. Olha a maneira terna e amorosa que Ele tomou as suas dores sobre os seus ombros. Morreu por você. Viveu o inferno e ressuscitou. Então olhe para Ele nessa noite e diga para Ele: eis-me aqui, Senhor. Eu não saio desse buraco sozinho, eu não volto para o caminho sozinho, eu não enxergo a caminho, mas eu te amo, Deus. Um amor falho e miserável, mas eu te amo. Pedro falhou, Judas confiou em si e se matou. Pedro falhou da mesma forma, fugiu.
Ah, mas eu não vou perder nenhuma das que o Pai me deu. Ele foi lá na pescaria, do mesmo lugar que ele tirou Pedro 2 vezes. E quando o encontrou, ele não falou: ó Pedro, de novo Pedro. Ele falou: você me ama, Pedro? Eu amo assim, Deus. Apacenta as minhas ovelhas. Pergunta que se importa hoje: você ama a Deus? Mesmo nas suas limitações, misérias, falhas, pecados, fraquezas, você ama a Deus? Você está cansado? Você está sobrecarregado? Você está qualificado para alcançar descanso na sua alma? Capítulo 1, versículo 16 diz assim: pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, pois é o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem. Estou 3 anos aqui, irmãos, 3 anos aqui, cara. E parece que as pessoas ainda não entenderam que o que foi falado aqui é o poder de Deus. Aleluia. Não tem o poder de Deus, é o poder de Deus. Não tem nada mais poderoso do que esse amor de Deus por você. Amém. O que essa cidade precisa é disso aqui, ó. As boas novas, o Evangelho. E desse Evangelho eu não me envergonho, irmão. Eu não me envergonho de falar que Ele é fiel em todo tempo, e Ele é bom, e as suas misericórdias duram para sempre. E o problema não está nele, não. O problema está em você querer ser Ele, querer chegar no céu pela própria força. Pois o poder de Deus se aperfeiçoa quando a gente se entrega. E nem que eu ficar sozinho nesse prédio aqui, eu vou morrer pregando essa verdade. Porque o que a tua família precisa é do Evangelho. Não é de mais uma campanha de milagre, não. O maior milagre que vai acontecer é quando você desistir de tentar ser, desistir de tentar ser melhor que Deus, desistir da tua vontade, dos seus planos, dos seus sonhos, e aceitar os planos, os sonhos e a vontade de Deus, porque não é ruim não, é boa, perfeita e agradável. O problema não é a vontade de Deus, o problema é a tua. O problema não é Deus não te dar o que você quer, é justamente te dar. Então quer se ajoelhar por alguma coisa, se ajoelha para morrer. Porque no Evangelho só tem vida quem morre, só vence quem desiste. O maior é quem se faz como menor, alcança quem se entrega. Isso aqui não é o mundo não, isso aqui é o reino de Cristo. E no reino de Cristo só tem um ator principal, e o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é santo, Ele é justo, mas Ele é bom. E o que move a sua justiça é o seu amor. O que move o seu zelo é o seu amor. O que move a sua vontade é o seu amor. Então aceite o amor dEle, se entregue ao amor dEle e desista de você. Desista dessas ideias que colocaram na sua cabeça. E aceite o Evangelho, que é o poder de Deus. Esse é o poder de Deus. Se você quer mais do que isso, você não entendeu nada. Se você quer algo diferente disso, você não quer nada.